TV apresenta Entre Elas. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast, o Entre Elas, que é um espaço para a gente discutir e falar, pensar, refletir sobre as questões do universo das mulheres, sobre o universo feminino. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho muito interesse e muita curiosidade também, porque infelizmente é um tema que a gente, enquanto sociedade, ainda não fala muito a respeito. O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E por isso eu trouxe duas especialistas para conversar sobre esse assunto com a gente hoje. A primeira é a Camila Massaro, que é professora da Faculdade de Ciências Sociais da PUC Campinas. Camila, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Lilian. Obrigada, Francisca. É um prazer estar aqui. E ao lado aqui da Camila, eu tenho a dona Francisca dos Santos Reis, que é da Pastoral Carcerária. Muito obrigada pela presença, dona Francisca. Eu que agradeço pelo convite. E eu já disse aqui quem vocês são, mas eu gostaria que vocês também falassem um pouquinho sobre a experiência de cada uma de vocês com esse tema de hoje. Camila, por favor. Bom, eu venho trabalhando de alguma maneira com o sistema prisional, sistema socioeducativo, desde o mestrado, que eu comecei lá em 2006, né, na Unesp de Araraquara, e fiz uma pesquisa grande, né, durante o meu doutoramento entre 2010 e 2014, sobre as mulheres que naquele momento estavam presas, né, em regime fechado e que eram contratadas por empresas para trabalhar dentro das unidades enquanto cumpriam suas penas, né? Então, eu atuei aí em 3 unidades do estado de São Paulo, dos centros de ressocialização, que são unidades que nasceram com uma perspectiva um pouco diferente nos anos 2000 e que hoje estão sendo deixadas de lado pelo governo do estado, em que o trabalho e a educação eram garantidos a todas as pessoas que estivessem cumprindo suas penas lá, né? Então, eu fui para Rio Claro, para Araraquara e para São José do Rio Preto. Entrevistei as mulheres que estavam cumprindo as penas, entrevistei a direção da unidade, entrevistei o pessoal da FUNAP, que é o órgão do Estado, né, que cuida do trabalho e da educação, entrevistei os representantes dessas empresas para saber por que eles contratavam, e também entrevistei a Raide Cerneca, que na época era representante da Pastoral, né, para mulheres aqui no Brasil. E depois na PUC, né, desde 2015, venho trabalhando de alguma maneira com o sistema prisional, e entre 2020 e 2023 eu coordenei o projeto Vínculos, que era um projeto que atuava com egressos e egressas e familiares de pessoas privadas de liberdade. Então, muitas mulheres, né, tanto egressas quanto mães, irmãs, filhos, que vêm passando também por essa situação. E a senhora, dona Francisca? Eu estou mais ou menos em 20 anos, mais de 20 anos. Minha filha não tinha nem nascido, hoje ela tem 22. A minha experiência dentro da prisão é bastante... eu não falo sofrida, né? Porque é muita responsabilidade, elas procuram muito a gente, e a gente também, eu também aprendo bastante com elas, porque são bastante, como eu acabei de falar, sofrimento. E dentro da prisão, da carcerária, eu converso com elas sobre as doenças também. Às vezes tem de ligar para os médicos, como várias vezes, porque tem muitas doenças mesmo ali dentro. Principalmente quando não era, aqui no São Bernardo, regime aberto, porque agora são regime aberto. E como eu fiz em cima também, que era o seguro fechado, que é triste o seguro, né? O seguro é triste. Quem conhece uma prisão que vê que, às vezes, no castigo dela, ela fica no pote, que chama pote, que só vê o rosto delas, só o rosto, um escuro, quarto escuro. O seguro é o lugar onde elas ficam sozinhas, isoladas. Fica sozinhas, isoladas por algum castigo. Entendi. Que fizeram, né? E sempre a gente também está fazendo curso para lidar com elas, né? Sempre curso. A gente tem curso quase todo ano, temos os cursos, né? E
eu tenho a experiência, assim, eu fiz teologia na São Francisco, né? Me formei em teologia e fiz também psiquiatria em Bragança Paulista, né? Há muitos anos, quando eu trabalhava na PUC, né? E a minha situação com elas são essas. Entendi. E eu queria começar perguntando para vocês, falei logo no início, né, na abertura, eu tenho a impressão, a gente tem, enquanto sociedade, assim, algumas dificuldades em falar sobre alguns assuntos, né? A gente prefere não enxergar algumas questões, como o racismo, por exemplo. O racismo, sim, a sociedade insiste em não querer falar, a gente melhorou, avançou, mas é um assunto que ainda encontra muita dificuldade das pessoas encararem esse assunto e falarem sobre ele. E eu tenho essa percepção em relação também ao sistema penitenciário de forma geral, mas ainda mais as mulheres, né? Elas me parecem que são pessoas invisíveis, que são pessoas que não existem. Vocês, né? Você nas suas pesquisas, a senhora nas visitas, é isso mesmo, assim, as mulheres são inviabilizadas quando estão no sistema carcerário, lembrando que a maior parte dessa população também é negra, né? A gente tem, né, no sistema prisional como um todo, essa ideia de invisibilidade no sentido de que são instituições criadas para colocar pessoas que a sociedade não quer que participem de alguma maneira do convívio social, né? E por mais que pela legislação a gente diga que o objetivo é a ressocialização, acho que a dona Francisca sabe muito melhor do que eu na prática, a maior parte das penitenciárias hoje, elas estão no meio da estrada, longe da sociedade, né? Então, assim, tem uma dificuldade imensa para os familiares fazerem as visitas, para qualquer tipo de serviço de atendimento religioso, médico, né, e tudo mais. Mas também é uma forma de mostrar para a sociedade que a gente quer que essas pessoas estejam longe mesmo, né, fisicamente e cercada por toda a segurança. No caso das mulheres, eu acho que a gente tem alguns agravantes, né? Eu acho que tem uma coisa que apareceu muito durante a minha pesquisa, quando eu entrevistei as mulheres, né? Cerca de 40 mulheres que eu entrevistei, que é esse julgamento moral, principalmente quando elas são mães, né? Então, quando elas dizem que o que é mais difícil no cumprimento da pena é a distância em relação aos filhos, quando elas dizem que a maior parte do dinheiro, do pouco dinheiro que elas ganham trabalhando durante o cumprimento da pena, elas enviam para aquelas pessoas que estão cuidando dos filhos delas, porque eles continuam passando necessidade, né? Porque a maior parte das pessoas privadas de liberdade no país, elas são pretas e pardas e também pobres, né? Então, quando a própria pastoral carcerária, né, tem nos seus documentos de análise das regras de Bangkok, que são regras da ONU de 2010, que falam especificamente sobre o encarceramento feminino e das adolescentes que estão em medidas socioeducativas no mundo todo, né? E lá nesse documento, e também nos documentos que eu tive acesso, né, que eu estudei durante o doutorado da pastoral carcerária, eles dizem que o encarceramento de uma mulher, ele é pior para a sociedade do que o crime que ela possa ter cometido, né? Porque quando você tira a mulher do convívio com a sua família, principalmente quando ela tem filhos, a gente coloca essas crianças numa situação de vulnerabilidade imediatamente, né? Pensando que no Brasil a maior parte dos lares são chefiados financeiramente por mulheres. Então, quando você retira essa mãe, você coloca essas crianças numa situação de pobreza ainda maior, né? E de vulnerabilidade, ainda mais quando são muitos filhos, porque dificilmente alguém da família consegue ficar com todos juntos. Então, também tem um esgarçamento das relações, né? Então, tem esse sofrimento por parte dessas mulheres, e que quando isso é colocado, né, para a sociedade vem com os julgamentos, pensasse antes, porque na hora que fez o que não devia, não pensou nos filhos. Então, todo esse julgamento moral, né, que se traz, além do fato, eu não sei se vocês, né, quem está ouvindo a gente, Lilian, com certeza a Francisca já, passou numa penitenciária em dias de visita, percebe que nas penitenciárias masculinas as filas são imensas, né? Cheias de mulheres e crianças, mães, avós, companheiras, filhos e cheias filhas. De mulheres. Cheias de mulheres. E nas penitenciárias femininas ou nos CDPs femininos, quase não vai ninguém,
né? E não é necessariamente porque elas foram abandonadas propositadamente, né? Mas porque na maior parte das vezes o companheiro dessa relação já estava preso ou foi preso junto, e porque grande parte das vezes é a família da mulher que tem que ficar com as crianças. E aí, para se deslocar para a unidade prisional toda semana, as famílias não têm dinheiro para ir e para levar todas as crianças, né? Então, ou gasto dinheiro para o sustento das crianças, ou gasto dinheiro para fazer a visita, né? Então, muitas vezes essas mulheres passam anos sem receber uma visita, né? Recebem cartas, algum outro tipo de mensagem, como aquelas visitas virtuais, né? Que a SAP andou fazendo na pandemia, mas sem a presença física, sem um abraço, sem poder ver, né? Então, é muito difícil. A senhora, quando diz que o sofrimento, que é muito sofrido, é por isso também, dona Francisca? Também, por isso. Porque, às vezes, quando as mulheres estão presas, você não vê o marido visitar. É muito difícil. Você não vê. Agora, quando lá em Hortolândia, como ela falou, aí você vê as filas. Aí você vê sofrimento, criança caindo no chão, e principalmente aquele calor, e querendo ver pai, e as mães, às vezes, perdem a paciência, e é difícil. Às vezes, a gente dá o lanche também. Tem fila para dar o lanche. Porque, geralmente, as mulheres, mais que estão presas, é difícil ser homicídio, mas são drogas. Né? Eu ia perguntar isso. Existe, qual é uma tipificação de crimes maior das mulheres? De modo geral, eu acho que é droga mesmo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria sobre Fundação Casa. Na Fundação Casa, a maioria era tráfico e tráfico pequeno. Com as mulheres também? Também. E também tem tráfico bastante internacional. Tem umas detentas que não falam português. As estrangeiras. Mulheres estrangeiras. Elas não falam português. Que foram presas por conta de tráfico internacional de drogas. Isso. Porque muitas, os pais estão pensando que elas estão estudando. E estão presas. Quantas? Isso aconteceu com o filho do Roberto. A filha do Roberto, meu amigo, presa e achando que estava estudando. Nossa. É longa história, porque não vai poder contar, né? Achando que estava estudando. Mas existe homicídio também. Mas em menor número. Menor número. Uhum. A mulher, como umas que mata o marido. Igual uma contou para mim que o marido fez traição e os meninos tudo saíram de casa. Aí ela pegou e esperou o marido chegar, ele deitou, ela matou, pôs meia, e matou com meia enforcada. E deixou ele no quintal. Quando os filhos chegou, ela falou, tá morta lá, seu pai tá morto. E também tem família que tá preso a família inteira. Por exemplo, quantas mães e filhas não teve... Eu lembro de era até umas loirinhas, era a mãe e as três filhas, a filha doente... E os outros estavam em outro presídio, parece que era Damantina. Porque é o que a Camila falou, né? Normalmente, e aqui não se trata de fazer nenhum julgamento em relação ao mérito do que as pessoas fizeram, não, mas é uma questão até estatística, são crimes mais considerados, agora me fugiu o nome, mas tem até no Código Penal, que tem a ver com a subsistência, né? Que tem a ver com valor, né? Tráfico de drogas, para conseguir... É isso, né, Camila? Acho que tem, no caso se a gente olhar para os dados do Brasil todo, a gente vai ver que tem uma grande quantidade de pessoas que estão presas ou aguardando julgamento. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? 25% do total de presos no país estão em regime provisório ainda, não foram julgados e podem ser inocentados no julgamento, né? E são mais de 220 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Né? A maioria, se a gente juntar, né, homens e mulheres, a gente tem crimes relacionados ao patrimônio, né, roubo e furto, e os crimes relacionados à lei de drogas. Mas quando a gente vê a população encarcerada feminina, a maioria, mais de 60%, estão por algum crime relacionado à lei de drogas. Muitas vezes o tráfico ou associação ao tráfico, que é quando a mulher vai presa junto com outras pessoas, ou na casa em que a droga foi encontrada, ou no carro em que a droga estava. Não necessariamente ela é um agente protagonista desse processo, muitas vezes mas muitas vezes ela está numa família em que o filho, né, conhecia aqui no São Bernardo ainda quando era fechado, avós
Avós. né? Avós. Que criavam os filhos, os netos ali com 18, 19 anos, e eles tinham droga escondida, a polícia veio, a avó deixou entrar, porque não fazia ideia, acharam, foi a avó junto, né? Então, tem essa diferença na tipificação penal entre homens e mulheres. Enquanto os homens estão presos muito mais por crimes relacionados ao patrimônio, né? O furto, ou a pessoa, roubo, o homicídio, as mulheres estão majoritariamente por crimes relacionados à lei de drogas, né, dona Francisca? Deixa eu trazer uma pergunta. Então, a gente tem 3 perguntinhas de pessoas que estiveram nas ruas e que fizeram perguntas para a gente responder aqui. Vou mostrar para vocês, tá bom? Só um minutinho. Eu sou a Marina, eu tenho 25 anos, sou analista de marketing e a minha pergunta é: qual o perfil das mulheres presas? Bom, então a Marina quer saber qual é o perfil das mulheres presas. Tem um perfil, assim, um tipo das pessoas, dessas mulheres, dona Francisca? Que a senhora percebe? Não, tem uma. Você disse assim, como que elas vivem lá, que elas andam, o perfil de, por exemplo, vestir, assim, de se vestir. De... Não, tem uma idade maior, assim, mais jovens, mais velhas. Tá. A gente já falou que elas são, a maior parte são negras e pardas. Isso. Como é que é? Mais velhas ou mais novas, a senhora percebe? De todas as idades. Todas as idades? Todas as idades. Tem uma senhorinha, alguma senhorinha que elas, às vezes, elas falam que está presa no lugar do filho, das filhas, né? Ah, é? Mas todas as idades, inclusive, no presídio tem batizado, dos católicos. Eu fui madrinha de muitas lá. Ah, é? Eu lembro que eu fui madrinha de uma senhorinha. Ela tinha quase 80 anos. E estava presa? Estava presa. E ela, sabe o que ela falava? Meu apelido é Tita, né? Ninguém me chama por Francisca. Ela falava, ô Tita, madrinha, eu não quero sair daqui, porque eu não tenho para onde ir. Se eu sair, eu vou fazer qualquer coisa errada para me voltar. Nossa. Só que nunca mais voltou. Nunca mais. E tem de toda idade, tem umas menininhas tão bonitas, que você precisa de ver, novinhas, presa também, todas as idades. E Camila, tem uma, a gente já falou, né, um pouco, pretas e pardas, mas é isso mesmo, assim, tem de todas as idades, tem uma idade maior, menor? Acho que tem uma variação nas unidades, né, aqui no presídio que tem aqui em Campinas, né, agora ele tem uma população bem menor do que já teve, né, eu estava olhando aqui antes de vir os dados. Tem 321 mulheres, né? 321. 321, cabem 556. Né? Então, desde que virou o regime semiaberto, deu uma boa diminuída na superlotação, mas em outros momentos, né, já foi um lugar que ninguém queria vir, né? Pela superlotação. Mas se a gente olhar o perfil mesmo, né, da população, nas estatísticas, a gente vai ver que a maior parte da população prisional é jovem, entre 18 e 29 anos. Né? As pessoas, tem pessoas idosas que não deveriam estar lá pela legislação, né? Tem o direito à prisão domiciliar, assim como as mães de criança menor, né? Se a gente fosse cumprir todas as leis, esse país estava bem melhor, né? Mas também tem um outro elemento desse perfil que eu acho que é bastante importante a gente falar, além, né, do perfil racial, da questão da classe social, que são pessoas que não completaram a educação básica, né? Então, a maioria das pessoas que estão privadas de liberdade tem um ensino fundamental incompleto, né? E aí, às vezes, tem a oportunidade de estudar enquanto está cumprindo a pena e fazer os exames de educação de jovens e adultos e se certificar, né? Mas tem muita gente que não teve o direito à educação também garantido, né? Quando estava fora. Então, acho que pessoas que trabalham em várias atividades, mas a maior parte trabalhadoras e trabalhadores informais, né? Eu acho que, não sei se está aí, né, na nossa conversa, mas que eu acho que é importante falar quando a gente está falando do perfil, porque tem muita informação falsa, né, sobre auxílio reclusão. É verdade. Como se você fosse preso e você vai começar a ganhar 5 mil reais do governo, né, que maravilha. Mas isso não é verdade, né, o auxílio reclusão, ele é um benefício previdenciário que só é garantido àquelas pessoas que trabalhavam com carteira assinada ou contribuíam como autônomo com o INSS. Com o INSS, isso que eu ia falar, assim como o auxílio doença, né? Então, você tem que ter a condição de segurado
como qualquer trabalhador formal, e não vai R$1 para a pessoa que está privada de liberdade, porque ele só recebe auxílio reclusão se ele tem filhos menores ou uma pessoa com deficiência, que é seu dependente, né? Que desde que comprovado, passado pela perícia e tudo mais. Então, assim, a parcela da população prisional que recebe auxílio reclusão, ela é muito pequena. Muito pequena. Né? Ela é muito E eu acho muito importante você falar isso, né, dona Tita? Vou chamar a senhora de Tita, então. eu também vou chamar de Tita, Tita porque a gente estava falando logo no início, né, que a gente vive num país em que a maioria das chefes, que as famílias são chefiadas por mulheres. Isso. E essas mulheres, pelo que a Camila está dizendo aqui pra gente, que se elas trabalhavam de forma informal. É só para reforçar, porque eu acho que isso é importante, né, falar de como essa situação, de fato, é uma situação que a gente está falando de pessoas muito vulneráveis. Então, você tinha uma mulher que certamente tinha alguns filhos, a maioria tem filhos, e aí que tinha algum trabalho informal, e que aí acabou presa, e que então aquela fonte de renda foi retirada, né, dona Tita? Retirada. Aí a pessoa, a família dessa mulher fica sem ter a quem recorrer, porque a pessoa que ajudava, que cuidava ali desse núcleo familiar, tá presa, Tá né? presa. Aí tem que mandar os filhos para os parentes. Dividir os filhos. Dividir os filhos, porque é difícil uma presa que não tem bastante filho. Né? Bastante filho. É difícil. E esse é o maior sofrimento delas, a senhora acha, em relação aos filhos, dona Tita? Eu acho também que ela chora muito. Por causa chora dos muito. filhos. Por causa dos filhos, fala muito nos filhos. Então, é um sofrimento muito grande, sim. Arrependimento. Arrependimento? Principalmente o dia que está em missa. Você já foi em missa, não? Não. O dia que está em missa, chora demais. Eu conheci uma mulher no doutorado que ela disse assim para mim, aqui, bem ou mal, com todas as dificuldades, eu tomo café da manhã, almoço e janto. Ela falou, eu não sei se a minha filha come carne todo dia. Né? Ela falou aqui, né, por mais que, dependendo da unidade prisional, também tem uma precariedade na alimentação, né? É difícil ter uma salada, legumes, porque os alimentos vêm, né, distribuídos pelo governo do estado, então não tem como acondicionar, não tem como, né, guardar alimentos mais precisos, né? Lá em Araraquara, numa das unidades que eu fiz a pesquisa, eu fiquei 1 ano fazendo trabalho voluntário lá, antes da pesquisa, né? E um dia as meninas disseram assim, nossa, a gente morre de vontade de comer couve. Olha só. Porque eu tô aqui há sei lá quanto tempo e aqui não tem, né? Então, assim, coisas que pra gente são banais, né? Que a gente às vezes não percebe, né? O quanto a falta disso nos afeta. Tem outras unidades que não, né? Que tem horta, que tem a cozinha e que as próprias mulheres fazem, né? São divididos nos setores como trabalho também. E aí, às vezes, tem em Rio Preto, onde eu fui fazer a pesquisa, eu fiquei vários dias lá, indo e voltando, né? Não dormi lá, mas chegava 7 da manhã, embora às 6 horas da tarde, almoçava lá. Então, tinha um legume refogado, tinha uma salada, né? Proveniente da horta que tinha era um complexo com unidades masculinas também. Então tem essa diferença, mas elas sentem isso, né, de pensar, será que os meus filhos estão tendo uma alimentação adequada? Porque agora é a avó que já cuidava de não sei quem, que agora está tendo que cuidar de 2, e a tia que está com mais 1, e os irmãos não estão juntos, né? E às vezes os irmãos estão tudo espalhado. Espalhado, triste, né? Porque aí as mães, será como que eles estão? Será como que não está? Outras mães que está presa, a filha está nos dias de ganhar neném. Aí é outro sofrimento. Eu imagino. Vou trazer mais uma pergunta para a gente das ruas que fizeram para a gente responder. Meu nome é Digiane Rocha, sou massoterapeuta, né, trabalho aqui perto. E minha pergunta é referente à reabilitação. Como funciona, quais são os projetos de reabilitação para essas pessoas que no momento estão exclusas, né? E sobre os projetos mesmo, eu gostaria de perguntar. Bom, então vamos para a pergunta da Digiane, que eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu quero perguntar para a senhora, dona Tita, porque eu queria, aproveitando a pergunta dela, assim, a senhora falou de arrependimento, né? Quando elas conversam com a senhora percebe que elas ainda têm sonhos, por exemplo, elas querem fazer alguma coisa, querem sair de lá, têm vontade de estudar, de arrumar um trabalho. O que a senhora percebe na vivência da senhora? Muito, elas têm vontade, muito. Principalmente o dia que tem
festinha da FUNAP, que cada uma apresenta um trabalho. Elas fazem bastante trabalho, cantam, faz ensaio de música e falam muito no futuro, bastante no futuro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No começo eu sei que vai ser difícil para mim, mas eu vou trabalhar por conta. Elas falam, eu vou trabalhar por conta e sei que eu vou ficar bem e não vou fazer mais isso. Ai, esse arrependimento matasse, elas falam quantas vezes, como eu estou arrependida. Então elas falam bastante sobre isso, a reabilitação. Mas e aí, Camila, na prática? Pois é. O que o sistema oferece ou não oferece? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Acho que o que a Tita falou, né, representa muito a realidade. As mulheres que estão privadas de liberdade, elas têm plena consciência dessa dificuldade, do que significa ser uma egressa, né? Uma pessoa que está saindo e está voltando para o convívio social, mesmo porque a maior parte delas, assim como a maior parte das pessoas, né, no país, já tem uma dificuldade muito grande de trabalhar, de ter um trabalho que forneça, né, um salário que dê para ter uma vida digna. A maioria das pessoas tem que fazer 2 ou 3 jornadas de trabalho, tem que trabalhar em mais de um emprego, fazer bico, né? Então, elas sabem disso, elas sabem que arrumar um emprego formal é muito difícil, por conta dos antecedentes criminais, né? E aí elas acabam depositando muitas vezes, e eu acho que o próprio sistema prisional, né? A Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, aqui em São Paulo, a FUNAP, que é a fundação que faz, né, a mediação dessas atividades, também traz essa perspectiva de, o que vocês vão conseguir são trabalhos informais, trabalhos autônomos. Então, muitos dos cursos que são ofertados, das oficinas, têm o objetivo de formar essas mulheres ou capacitá-las de alguma maneira para trabalhos como manicure, cabeleireira, costura. Então, trabalhos que elas vão poder exercer de forma autônoma, que precisa de um capital bem pequeno para começar, né? Que elas possam comprar ali uma máquina de costura usada, né? Receber tecidos e coisas do gênero. Então, isso, claro que é positivo, aqui falando como socióloga, né? Mas também tem um limite muito grande de dizer para essas pessoas, olha, o máximo que vocês podem ter é isso aqui, né? Então, de minimizar esse potencial e o direito que todas as pessoas têm de trabalhar naquilo que gosta, de procurar, né, se formar, se capacitar para aquilo que tem interesse. Muitas vezes o que fica ali é o que é possível dentro daquela condição em que elas estão, né? Agora, projetos de reinserção social, digamos assim, né? São muito difíceis, né, de ter. Por exemplo, durante a minha pesquisa, eu entrevistei responsáveis pelas empresas. E uma das perguntas que eu fiz para todos eles, foram 13 empresas que eu entrevistei, uma respondeu por e-mail e a outra não quis, de dizer, você contrata pessoas depois que elas saem? Né? Porque uma coisa é você contratar quem está dentro da penitenciária, e confesso que quando eu fui perguntar, eu achei que eles iam responder que contratavam quem estava cumprindo pena pela responsabilidade social, mas não é porque é mais barato. E eles disseram isso com todas as letras. Só uma empresa, que é uma grande empresa do Brasil, que também falou sobre a responsabilidade social, porque tem aqueles selinhos de empresa responsável e tal. Mas a maioria foi na lata. Porque é mais barato. Não tem direito trabalhista, não tem que pagar transporte e alimentação. Eu pago 3/4 do salário mínimo, porque a lei prevê isso, né? Então eu fiquei já assustada, no e mínimo. Fiz essa pergunta, você contrata? E depois, né? Então, assim, de todas elas, 2 disseram que já tinham contratado pessoas depois que saíram. E dessas, uma disse assim, eu até contratei. Só que passou um tempo, teve um roubo na empresa. E aí eu demiti a pessoa. Aí eu falei, mas a pessoa tinha sido presa por roubo? Não, por tráfico. Falei, então por que você acha que foi ela? Né? Porque a pessoa fica estigmatizada. Fica sempre aquele olhar, tudo que acontece, a pessoa é a primeira suspeita, né? E assim, outra coisa que também eles disseram é que como
existem poucas unidades prisionais femininas, e longe de mim querer que tenham mais, eu quero que tenham cada vez menos, que não tenha ninguém preso, né? Mas muitas dessas mulheres, quando elas saem, elas voltam para as suas cidades. E aí eles lavavam as mãos, dizendo assim, olha, até contrataria, mas elas vão embora, né? Então, assim, é muito difícil, né? Tem algumas iniciativas, eu vou tomar a liberdade de indicar uma, eu não conheço pessoalmente, né? Mas é um grupo que se chama Responsa, lá em São Paulo, que foi criado por uma egressa do sistema prisional, que a senhora já ouviu falar? Eu conheço pelas redes sociais. E ela resolveu criar um grupo para bater de porta em porta em empresas, pedindo vaga, pedindo cota para egressos e tudo mais. E hoje eles têm parcerias com muitas empresas de diversos ramos de serviços e tudo mais. Eles dão cursos de capacitação para os egressos, sabe? É um espaço que vem se consolidando e que eu acho que pode ser uma experiência muito rica para a gente olhar mais de perto, né? E Tita, a senhora conheceu alguém depois, assim? Porque como é que fica? A senhora acaba se criando vínculos com ela? A senhora tem notícia, por exemplo, de algumas depois que elas saem da... Tenho. E aí? A de Valinhos, a minha afilhada é nenhuma. Nenhuma delas? Uma das minhas afilhadas, que como é que eu esqueci o nome dela? Elísia, pequenininha. Ela ia voltar, a madrinha, voltei de novo. Chegava, soltava ela ia, e na hora de ir embora, e não pode passar do horário, né? Na hora de ir embora, dela voltar para a casa dela, voltar para a cadeia, ela não voltava. Diz que ficava olhando para a hora do relógio passar rápido. Aí ela falava, aí não dá mais para mim. E voltava. Então, mas em Valinhos, eu conheço uma que eu encontrava bastante com ela. Agora faz tempo que eu sempre estou em Valinhos, encontrava. Ela pôs até um supermercado. É mesmo? Ela conseguiu reconstruir a vida dela. Outra também que foi... Eu não vi, mas o pessoal tudo falava, olha, Tita, encontrei a fulana, esqueci o nome dela. Era de Indaiatuba, parece, de Indaiatuba. Ela pôs alguma coisa, parece que foi de costura. Mas também conseguiu reconstruir a vida dela. Mas é poucas que eu conheço. Infelizmente, né, infelizmente, são poucas que eu conheço. Que depois conseguiram reconstruir sua vida, né? Que pena. Isso. Vamos para mais uma pergunta, a última pergunta das ruas, vamos ver. Oi, boa tarde, me chamo Suelen Correia, sou da turma de aprendizagem aqui do SENAC e eu queria saber como funciona a maternidade dentro da prisão. Bom, então a Suelen quer saber de um assunto importante, que acho que não podia faltar mesmo aqui, né? Porque algumas mulheres são presas grávidas. Como é que funciona, né? Por exemplo, a mulher que vai grávida, depois a mulher que tem os bebês, tem um tempo que elas podem ficar com os bebês em alguns lugares. 6 meses. Aí é triste no dia da separação. Ai, eu imagino. Aí é triste. Vixe. Ai, meu Deus. Eu já vi a separação, é muito difícil. Alguém da família vem buscar, Tita. É muito difícil. Que dói dentro de você. Dói na hora que o filho abraça a mãe e sai. E sai e a mãe fica olhando. Nossa, eu me emociono, é muito triste. Aí dentro da prisão, enquanto elas estão fazendo pré-natal, tudo, eu chamava alguém, os médicos para ir, médico várias vezes, quando vinha médico de Piracicaba, vinha médico de vários lugares, né? Para não deixar sem assistência, sem o pré-natal, né? Aí elas têm os filhos, elas têm, mas elas não tinham aqui em São Bernardo, elas iam para um lugar, diz que é perto de São Paulo, eu passei por lá, é perto de São Paulo, e depois voltava com a criança de novo. Mas elas ficam lá. Depois, aí elas voltam, faz a separação. Dos 6 meses, a família leva embora a criança. Aí tem a separação. Se elas tiverem sorte de sair, tudo bem. E ficar com a criança, tudo bem. Se elas não tiverem, ainda tem muita pena para cumprir, por enquanto vai ficando com a família. E aí vem para aquela situação, né, Camila, de vulnerabilidade de novo, né? E acho que, assim, a gente tem um problema, né, nas unidades prisionais, quer dizer, a gente tem vários, né, mas em relação a essa questão específica, porque muitas unidades prisionais femininas, elas não são adaptadas às necessidades específicas das mulheres que estão privadas de liberdade, né. Então, por exemplo, aqui mesmo, né, no bairro do São Bernardo, na penitenciária feminina, ela já foi uma cadeia pública, que é um espaço transitório, né, até você ir para um CDP. Depois foi uma penitenciária masculina,
Aí depois pintaram de azul e botaram as mulheres, né? Então, ela não tem um espaço, por exemplo, para as gestantes, ela não tem a adequação que a lei de execução penal, né, e as regras de Bangkok determinam que as mulheres gestantes precisem ter, nem as mulheres que acabaram de ter o bebê, né, nem as mulheres que estão com a criança pelo período permitido. Então, muitas vezes, acontece, por exemplo, durante a minha pesquisa de doutorado em uma das unidades, a diretora, na entrevista, me disse assim, quando tá grávida, eu nem trago, porque eu não tenho onde colocar, eu não tenho o espaço adequado aqui. Então, eu já na entrevista, porque para os CRs as mulheres passavam por uma entrevista, né, para poder ir, quando tá grávida, eu nem trago para cá. Né? Então, tem algumas unidades, em São Paulo tem uma unidade, aqui em Mogi, a penitenciária feminina, né? Tem Mogi também. Ela tem essa adequação, não que não tenha problemas, tá? Mas ela já tem essa adequação, então o espaço para as gestantes, o espaço para quando os bebês são recém-nascidos, as celas, às vezes as mulheres ficam sozinhas com os bebês, às vezes ficam em duas, né? E se revezam e se ajudam também no cuidado dos bebês, né? E aí tem a questão, né, de quando dá o tempo, essa separação. Agora, Fala o desmame. É o desmame. Nesse período. Tem um vídeo que eu indico aqui, que é sobre maternidade e cárcere, que foi feito por uma equipe da Pastoral Carcerária, num conjunto de vídeos sobre tortura. E aí tem algumas pesquisadoras, como a Bruna Angotti, que é uma pesquisadora, né, que trabalha com essa questão da maternidade e cárcere, que ela vai dizer, e eu concordo muito com ela, que esse processo de ficar com o bebê e depois se separar é um tipo de tortura psíquica, né? Por quê? Porque enquanto a mãe está com o bebê na prisão, ela é mãe 24 horas. É a hipermaternidade. Ela deixa tudo de lado para ser mãe. E, de repente, esse bebê é tirado dela. E ela passa a não ser mais mãe do nada, né? Então, o processo que ela vai chamar de hipomaternidade vai ser retirado, né? Vai do máximo para o zero. E isso é muito difícil, tanto para o corpo, principalmente para as mães que estão amamentando, porque o corpo continua produzindo leite, né? E acontece um monte de coisa. Quanto psiquicamente, né? De repente, esse bebê... e isso é tão grave a ponto de uma das mulheres que eu entrevistei no doutorado, ela estava grávida quando ela foi presa, e ela falou para mim, na sala de parto, eu decidi que quando meu filho ou filha, não me lembro, nascesse, a minha mãe seria a pessoa que ia pegar o bebê. E já ia levar. Então, ela falou, eu nem peguei. Do jeito que teve o parto, cortou o cordão, a minha mãe já pegou e levou. E ela falou, não vou dizer para você que isso não foi doloroso, né? Ela falou, foi a decisão mais dolorida que eu tomei na minha vida. Mas eu pensei na minha mãe e no meu filho. Porque se eu ficasse 4 meses com o bebê e depois 6 meses e a minha mãe viesse buscar, o bebê ia demorar para acostumar e isso ia trazer mais um problema para minha mãe, que já tem um problema de eu estar aqui, né? Então, ela falou, eu preferi ter essa dor comigo, mas livrar da dor as outras 2 pessoas. Então, imagina que difícil, né? Você optar racionalmente por não querer ter contato, não querer amamentar o seu bebê por conta disso, né? E acho que só para, né, fechar essa pergunta, é importante que as pessoas saibam também que a lei, ela prevê que as crianças possam ficar até, agora eu não me lembro se são 4 ou 5 anos, com as mães na prisão, desde que seja o lugar que tenha todo o espaço adequado para que essa criança tenha todos os seus direitos respeitados. Garantidos. Então, que ela possa ir para uma escola fora da prisão, que ela possa ter direito a lazer. Fica bem complicado, porque como que ela vai ser livre estando presa, né? Então, tem algumas crianças um pouco maiores, que não são bebês, que ainda ficam, mas é a exceção, né? E as regras colocam, né, Tita, que a prioridade para as mães de crianças, né? Ela deveria ser a prisão domiciliar. Sim. Né? Então, que essa mulher pode... Ninguém está dizendo que a mulher não tem que ser punida. Só está dizendo que existem outras formas. Mas só né? que elas
se pôr em prisão domiciliar, elas vão errar de novo. Já aconteceu. Elas vão errar. E a criança vai ter que ir para a família. Eu sei de caso assim. Que nesses anos que eu tô lá. Que foi para prisão domiciliar. Porque eu fico imaginando, né, Tita, que também só colocar em prisão domiciliar também não adianta, né? É o que a gente está falando, suporte, né? Tem que ter um suporte, né? Para que a pessoa possa reestruturar a sua vida, possa conseguir, possa trabalhar, né? Porque eu sempre penso nisso, assim, né? Os homens, né, em relação às mulheres, já tem um privilégio, mas o homem que é preso já perde Agora, a mulher sempre é mais difícil para a mulher, uma mulher negra ainda, né? Que saiu, que foi presa, tem antecedente criminal. É muito difícil nessa sociedade que a gente vive. Também. E numa sociedade que é punitivista, assim, num nível tão exagerado, que acho que às vezes a pessoa cometeu um crime, ela tem que ser punida pro resto da vida dela, né? Como se as pessoas não errassem, como se as pessoas não pudessem se arrepender, e como se elas pudessem, né, querer reconstruir suas histórias, né? Então parece que as pessoas ficam realmente marcadas, assim, eu fiz um crime, eu vou ter que a vida inteira responder por ele. E uma coisa que tem um defensor público, né, do estado que atua aqui em Campinas e que a gente sempre faz trabalho juntos, e ele diz isso quando ele vai na PUC dar aula para os meus alunos, e eu também falo isso para os meus alunos. É muito difícil alguém passar a vida toda sem cometer algum ato que seja considerado infração ao crime. A diferença é que algumas pessoas cometem crime a vida toda e nunca são pegas, e outras pessoas, na primeira vez, elas já são pegas. Porque a gente tem, né, um filtro que a gente chama de seletividade penal, exatamente, que alguns grupos, eles são mais observados e vigiados, como as pessoas das periferias, como os homens negros, os jovens negros, que estão sempre vigiados pela polícia, pela sociedade, e que qualquer deslize, eles já são enquadrados, né, como tá vendo? Eu sabia que uma hora você ia escorregar. Enquanto tem milhares de pessoas que cometem crimes a vida toda, mas por não fazerem parte desse filtro, né, não terem esse perfil, as pessoas passam pano. Eu acho que dá para ver muito isso em relação à questão das drogas. Quantas vezes vocês já não viram notícias no jornal? De pensar isso. Assim, né, menor é preso, ou traficante é preso, aí depois jovem dependente químico, você vai ver os dois têm a mesma idade, exatamente, a quantidade de droga era a mesma, a diferença é a classe social. Exatamente. Né? Então, quando é alguém que tem, né, uma classe social mais abastada, é dependente, precisa de tratamento, precisa de ajuda, e quando é alguém pobre, esse já teve um influencer que vendia drogas, eu achei incrível. Venda de drogas, né? Um comerciante. Pois é. Então, também tem isso, né, esses filtros que vão colocando pessoas em lugares diferentes e vão reforçando o tempo todo que o seu lugar é aqui e que você não pode ter mais do que isso, né? Bom, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que vocês deixassem uma última mensagem, que falassem algo que não foi perguntado antes da gente terminar. Vou começar por você, Camila. O que você gostaria de dizer aqui para a gente encerrar esse nosso programa tão importante? Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite, né, da TV Educa, da Lilian, um prazer em conhecer a Tita. Eu acho que sempre é muito importante a gente falar sobre temas que a sociedade insiste em abafar e não querer falar. Eu acho que a gente precisa repensar enquanto sociedade, né? Primeiro, quem escolhe o que é crime ou não, a partir de quais critérios, porque isso também se modifica historicamente, né? E de pensar o que a gente faz com as pessoas quando elas cometem algum tipo de crime, né? Eu costumo brincar dizendo assim, gente, a gente já levou um robô para Marte. Será mesmo que a gente não consegue pensar em estratégias mais humanas, né? De entender o outro como um irmão, entender alguém, né? O outro como alguém igual a nós. Será mesmo, né, que a gente vai caminhar aí para o segundo lugar em número de pessoas presas no mundo, né? Eu acho que é isso, a gente trazer essa discussão é o primeiro passo para poder pensar sobre ela e pensar o que fazer sobre ela. Muito então, bom. Que tenhamos sempre mais espaços para debater. Muito obrigada. E a senhora, Tita? Eu quero agradecer você pelo convite. A Camila, eu aprendi bastante com você. Que eu não tenho nem um terço do que você tem de estudo, né? Mas a bagagem da senhora a gente aprendeu muito com a senhora, dona Tita. E agradecer também
Eu já falei com você. O convite. E também eu gostaria que desse mais espaço para os presos, para as presas, né? Que nós estamos falando de mulher, né? Desse mais espaço sobre doença, sobre remédio, que às vezes falta muito, né? E mais trabalho também. Mais trabalho, porque muitas... Nossa, Tita, eu não tenho trabalho... Eu queria trabalhar, mas não tem. Ninguém me emprega e dá emprego para mim. É assim que elas usam, né? Falar. E é isso. Desse mais abertura. Porque está precisando de muito espaço. A gente tem que entender que melhorar a vida dessas pessoas, né? Dar oportunidade, melhora a sociedade, né? É. Melhor pra gente também, né? Isso mesmo. Muito bom, muito obrigada, Tita, pela senhora De ter vindo nada. aqui e ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigado. Obrigado. E esse foi o nosso programa Entre Elas de hoje, falando sobre esse tema tão importante que é o sistema prisional. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a refletir sobre esse assunto. Na semana que vem a gente volta com mais um tema sobre as mulheres e o universo feminino. Eu espero você. Não esqueça de acompanhar toda a nossa programação aqui na Educa TV, no canal 12.2 para Campinas e toda a região. E também siga a gente nas redes sociais, eu te espero lá. Até mais. Até mais. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.